né, todos da mesa, boa noite, cumprimentar também todos e todas do plenário, né? Para mim é uma satisfação muito grande, quero agradecer aqui mais uma vez pelo convite, né? Por mesmo lado que é uma satisfação, por outro lado uma indignação muito grande, né? Pelo projeto, a reforma e o que vai acontecer tanto com a classe trabalhadora e tanto com a população, né? Eu não vou falar muito tempo não, que eu estou até com dificuldade de falar, estou rouco, né? Mas quero aqui começar a minha fala parabenizando aí o diretor dessa faculdade pela postura de abrir as portas desta faculdade para discutir um tema tão relevante dessa natureza, mesmo porque, né, grande parte, né, ou seja, a maioria, está na escola, na faculdade, que são os jovens e os mais velhos, diante de todas as falas e o projeto, são os que mais vão ser prejudicados, né? Então, a juventude, pelo projeto da reforma, são os que mais vão ser prejudicados. A juventude e os velhinhos, né? E lógico que se a juventude hoje vai ser prejudicada, a juventude de hoje vão ser os velhinhos de amanhã. Então, já sabe qual que vai ser o nosso futuro, né? Então, acho que é uma questão bastante preocupante, né? Houve algumas falas aqui. Eu acho que para falar da reforma previdenciária, nós não podemos esquecer da reforma trabalhista, porque foi golpe em cima de golpe, né? Teve o golpe da presidente Dilma, depois, no começo, né, lá no começo do Temer, antes de passar a reforma trabalhista, eles tentaram passar a reforma da Previdência. E aí foi mais outro golpe, porque tentaram e viram que não dava para passar a reforma da Previdência. O que eles fizeram? E aí pegou tanto a população, a classe trabalhadora, de modo geral, e foi mais outro golpe. Por quê? Porque aí deixou a reforma da Previdência e veio com a reforma trabalhista. E veio com a reforma trabalhista, como pegou todo mundo de surpresa, e a reforma trabalhista acabou passando, né? Não deram tempo de mobilizar. Fazendo a reforma trabalhista, já deu uma quebrada na boa parte da reforma da Previdência. Porque só que a reforma trabalhista que foi feita, não precisa nem fazer a reforma da Previdência. Porque com a reforma trabalhista, já escancarou as portas para as empresas de vários tipos de contratação, onde o trabalhador não vai conseguir aposentar de forma alguma, né? Reforma trabalhista já veio o contrato intermitente, depois já veio o contrato temporário, e aí, para acabar de ajudar o resto, acabou de escancarar as portas na questão da terceirização. Sim. Ou seja, com essas 3 medidas aí, grande parte dos trabalhadores não vamos nunca conseguir o tempo, ou seja, de contribuição, que para o trabalhador normal era de 35 e agora o projeto é para 45. Então, com essas 3 medidas, já lascou com os trabalhadores, porque o trabalhador não vai conseguir, de forma alguma, adquirir o seu tempo. Primeiro, o contrato intermitente, o trabalhador praticamente nem contribuição ele não vai ter, porque ele pode ser contratado por um dia, por 2 ou máximo até 3. O contrato temporário, o trabalhador também não vai conseguir manter uma estabilidade no emprego. Por quê? Porque o contrato temporário, ele era de 6 meses, agora, nessa questão da reforma aí, ele acabou passando de 9 até 12 meses. Então, ou seja, esta é uma forma que, além da reforma, é uma forma de desmartelar totalmente o direito dos trabalhadores, que já fazer com que o trabalhador não consegue, de forma alguma, juntar o seu tempinho para poder, né, aposentar. E com isso, com essa questão de essa questão da terceirização, abrir essas portas aí, o que acontece? É que entra uma das questões que é o medo que a professora estava falando aí. Isso traz o quê? Traz desemprego, né? Traz precarização no trabalho e aí o trabalhador acaba ficando com medo, né? Por outro lado, tem essa questão que é bastante prejudicial na reforma, tem o medo, né? Tem a questão do medo do trabalhador, né? E tem aí, acaba vindo a questão do desemprego. Então, só nessa questão da reforma aí, da reforma trabalhista, já prejudicou bastante e nem precisava fazer a reforma. Pois bem,
na questão da reforma, né? Se falam muito que a reforma tem que ser feita porque a Previdência não tem dinheiro. Esta é mais outro golpe. Por quê? Porque se não tem dinheiro, então vai cobrar de quem deve para a Previdência primeiro, para depois fazer a reforma. Então vai cobrar da Caixa Econômica, vai cobrar do Banco do Brasil, porque os trabalhadores já pagam em dias. Os trabalhadores já pagam em dia. Sempre pagou a Previdência. Então não pode ser os trabalhadores que têm que arcar, né, com tudo isso que está sendo proposto, né, na questão da reforma. Então, enfim, gente, tem muita coisa, se a gente for colocar aqui com relação à questão da reforma, já foi, né, falado nas falas aqui, um debate riquíssimo, que se a gente for aprofundar, nós vamos ficar o dia inteiro aqui. Eu não vou me alongar muito, não, mas uma coisa vocês podem ter certeza. Esta reforma, se ela for passada, ela significa, para nós trabalhadores, para nós, para a população, para nós estudantes, ela vai significar quase 100 anos de retrocesso dos nossos direitos. Quase 100 anos. Ou seja, é o desmartelamento com essa reforma de todos os direitos, tá certo? Conseguido há não sei quantos anos atrás, aí, desde o Getúlio Vargas, desde a Constituição de 88, seria o desmartelamento de tudo isso. Então, realmente, a questão da reforma, ela é muito mesmo preocupante, né? Também, não é só na questão da liberdade, não é só na questão das faculdades, não é só na questão da escola, não. A liberdade que ele quer tirar é de modo geral, ele quer tirar a liberdade das faculdades, das escolas, ele quer tirar a liberdade do sindicato, ele quer tirar a liberdade dos movimentos sociais, enfim, quer acabar e chegar tudo à estaca zero. Então, realmente, é muito preocupante aí a questão da reforma. Nós temos que preocupar, sim, né? E acredito eu também, eu acho que a história já nos mostrou isso, que nós só vamos conseguir dar um basta nessa situação a partir do momento que nós trabalhadores, nós estudantes, homem do campo, do movimento social, sair para a rua e dizer que nós não vamos concordar, somente dessa forma que nós vamos conseguir combater e derrubar e fazer com que essa reforma não aconteça.